O tema é Descortinando o Apocalipse 18. A trágica queda da prostituta, 2/3. Os capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse, ele aponta para a besta e para uma prostituta. Entenda isso, capítulos 17, 18 e 19. O capítulo 16 já faz menção à queda da grande Babilônia, que é a grande prostituta. A questão é nós interpretarmos o que significa a grande Babilônia, o que significa ou quem é, a quem se dirige, a quem a revelação, que não é de João. As pessoas dizem que é a revelação de João, não, é a revelação de Jesus Cristo, trazida a João. E ele, já no capítulo 16, fala sobre a queda da grande Babilônia. E os 17, 18 e 19 trata sobre isso. E a questão é identificar quem é ela, quem é esta mulher, uma meretriz. A gente vê claramente que essa meretriz, ela está em oposição à noiva de Cristo. A noiva de Cristo foi lavada no sangue de Jesus. A noiva de Cristo, ela simbolizada numa mulher, na verdade diz respeito ao povo de Deus, aos salvos por Jesus, homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes, jovens, de todas as nações, de todos os tempos. Isto é a igreja de Jesus, ou a reunião promovida pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, pelo sangue que foi derramado. Isso é chamado de noiva, foi lavado no sangue. A outra é meretriz, mas claramente nós vemos que tanto a noiva cuida de coisas espirituais, como a meretriz também cuida de coisas espirituais, de assuntos espirituais. E aí está. Eu tenho falado sobre religião. Essa meretriz é religião, é religiosa, prega a religião, impõe a religião, mata pela religião, destrói, faz barbaridades religiosas. A noiva de Jesus olha para o Cordeiro e é abençoada pelo Cordeiro. Vamos então ao capítulo 18 de Apocalipse, na linguagem, na Nova Versão Internacional. Hoje, meus amigos do Data Show nem receberam material por essas razões que já foram expostas, mas eu creio que eles consigam botar ali sem problema. Apocalipse, capítulo 18. Todo o capítulo composto de 25 versos, traz 24 versos, traz elementos tremendos. Então diz assim, olha: depois disso vi outro anjo que descia do céu. Essa não é, eu vou pedir, se possível, para colocar Nova Versão Internacional, NVI, por favor. Não tem? Só quando eu mando que tem? Ah, é? Mas se entrar na internet você acha, não consegue não? A gente dá um tempinho, senão vai ficar bem diferente. Eu tenho aqui a versão Thompson, mas como eu tenho ido na Nova Versão Internacional, e ela é uma versão bem séria e moderna, já atualizou algumas coisas, clareia algumas ideias e é feita com bastante responsabilidade. Então, vamos tentar ir na mesma versão. Já conseguiu lá, né? Aparece assim, hein? Do lado tem que aparecer os capítulos. Então são 24 versos. Vamos ver se a gente consegue botar o... Opa, está ali, ó. Apocalipse diz, opa, assim está ótimo. Assim está ótimo. Então está ali, ó, dá para a gente ver, olha. Depois disso vi, João, né? João está dizendo, depois disso vi outro anjo que descia do céu. Tinha grande autoridade
e a terra foi iluminada por seu resplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi uma voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou de seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro. Pague-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava: estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia as suas pragas a alcançarão: morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é Yahvé, o Deus, o Senhor, Deus que a julga. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Os negociantes dessas coisas que enriqueceram à custa dela ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas 1 hora, tamanha tristeza foi arruinada. Todos os pilotos todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe ao verem a fumaça do incêndio dela. Exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se e chorando gritarão: ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, santos apóstolos e profetas. Deus a julgou
retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos e dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz de candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Nosso Pai bendito, por Teu Espírito nos conduza em tudo, Senhor, na compreensão, no entendimento, em nome de Jesus que oramos e pedimos essa grande bênção. Amém, Senhor. Então estamos aí diante de um texto revelador, um texto que trata de ruínas de uma inimiga de Deus e de inimigos de Deus, de gente que se levantou, gente que se disfarçou, gente que enganou o mundo e que tirou todo o proveito dos humanos, dos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. O capítulo 18 mostra a tragédia desse sistema. É um sistema religioso misturado com o sistema político. Então, meus queridos irmãos e amigos, em primeiro lugar, o que podemos deduzir deste texto, e que estava lá no meu esboço, e agora vou rebuscar para trazer, é que nós vamos encontrar sempre a presença de uma simbiose, a simbiose política religiosa. E simbiose significa algo que está aliançado, que está grudado, que está interligado, está comprometido, está envolvido um com o outro. Quando se fala em simbiose familiar, está se falando daquela atitude de que alguém protege o outro, não por causa da justiça, não por causa da verdade, não por causa da razão, mas por causa da consanguinidade, por causa do parentesco, por ser familiar. Então ele dá proteção por ser da sua família. Isso a gente vê na política torta e direito. Não precisamos nem citar exemplos, mas são muitos os casos de poderosos que querem proteger os seus. Isso de tudo quanto é lado, isso é simbiose familiar. O que este texto nos mostra, e também o capítulo 17, o anterior, é que há uma simbiose entre o poder do mundo, o poder mundano, e o poder mundano simbiótico com o grande dragão, a antiga serpente. Então, esse grande poder político ligado a Satanás, também se liga, se aliança com o poder religioso. Então o que estamos vendo aí é o grande dragão, a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu da terra e a grande prostituta. São esses quatro elementos que fazem uma simbiose, uma aliança e se misturam. E a gente vê isso claramente. O grande dragão faz surgir a besta do mar. Mar significa multidões, pessoas, é um político, é um poder político, não precisa ser uma pessoa, é um poder político. E aí vem a besta que surgiu da terra, que é um poder religioso. Ele é como se fosse um cordeiro, mas somente o chifre de cordeiro, ele é falso, é mentiroso, é enganador. E agora a prostituta, a grande prostituta, que se assenta sobre a besta que surgiu do mar, ou seja, ela se apoia na besta, ela é sustentada pela besta. Vamos compreender isto.
nasceu, a gente sabe, apareceu o grande dragão, a serpente, a antiga serpente. Ela enganou o mundo, enganou os primeiros habitantes da terra e causou essa desgraça, essa tragédia, essa dor toda. Nós sabemos disso. Mas agora no capítulo 13 de Apocalipse vem o surgimento da besta do mar. Essa besta do mar é segundo a eficácia de Satanás, do dragão. Essa besta do mar, ela surgiu em algum momento. Entende-se, porque é dito que ela está assentada sobre uma cidade, ela é uma grande cidade, está assentada sobre 7 montes. Só tem uma cidade no mundo que está assentada sobre 7 montes, chama-se Roma. É chamado de Babilônia, mas Babilônia é uma forma indireta de falar de Roma. Roma está assentada sobre 7 montes. Aí aparece a besta que surgiu da terra. Ele é falso profeta. O livro de Apocalipse o chama de falso profeta. É uma religião, é uma enganação. E olha o que houve na história. Na história surgiu 753 anos antes de Cristo. Surgiu a cidade, foi formada a cidade de Roma. E era pequenininha, num dos 7 montes só. Depois se espalhou, tomou conta dos 7. A cidade de Roma, ela é dividida por um rio, rio Tibre, muito grande, largo. Do lado direito, ou do lado do oeste, oriental deste rio, estão os 7 montes. Do lado esquerdo, lado leste, mais para perto do Brasil, estão 3 outros montes. Hoje o Vaticano é a sede da igreja romana. Antes não era um monte chamado Quirinate, do lado direito. E dominou esta igreja grande parte de Roma, grande parte das outras montanhas. Ela foi arrancada e houve um acordo em 1929 para que ela se transferisse para um monte chamado Vaticano, um desses 3. É um monte pequenininho de 44 hectares de terra, tem menos de 1.000 habitantes, é uma coisa pequena, mas é um estado independente. É como se fosse um país. E ali foi as terras que ela dominava, começaram a ser arrancadas dela já no século XIX. 1800 e alguma coisa, começou a ser arrancada dela, até que houve esse acordo, ela foi indenizada e levada para este monte, mas ela ainda tem participação do outro lado, ela dominou aquilo ali tudo. Então, essa besta política que é a Roma, ela surge e forma o Império Romano. O Império Romano, onde surgiram os sumos pontífices, surgiram no Império Romano. E eles vieram. Quando chegou no 4º século da nossa era, ele chamou os servos de Deus, os servos de Jesus, a igreja de Jesus, através de sua liderança. 300 líderes vieram até ele, convocados pelo político, convocado pelo sanguinário, convocado por aquele que dominava, aquele que matava, Constantino, que simula uma conversão. E ali eles se aliançam, eles fazem agora uma simbiose. Eles se ligam um ao outro. E agora os servos de Jesus, preste atenção nisso, os servos de Jesus que antes eram perseguidos, agora recebem as benesses do governo, do império, do poder político. Imediatamente Constantino constrói um palácio para que o bispo desta nova religião habite. Um suntuoso palácio dado pelo Império Romano, dado pela política. Agora tem que se dobrar a política, agora tem que fazer a vontade do imperador. Ai deles se desobedecerem ao imperador, ai deles se contrariar os interesses do império. E aí vem as fusões e o sincretismo, e as crenças romanas são inseridas dentro da cristandade. Vou chamar de cristandade para mostrar essa prostituição. Então elas se misturam e aí surgem muitas mentiras, muitos enganos, mas ela se torna poderosa. Essa simbiose é inegável, ela se torna
grande no mundo. E é impossível negar esta simbiose que há entre esses poderes que são malignos e vão cada vez se mostrando mais malignos. Olha o que diz o verso 3, Apocalipse 18, verso 3. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Então vamos novamente pensar que existe um poder político e um poder religioso entrelaçado. Não esqueça a simbiose. E através desse poder misto, muitos se beneficiam e tiram todo o proveito. Então vemos essa simbiose. Bom, em segundo lugar, nós vamos descobrir através desse livro que esta prostituta, que é um dos pedaços desse sistema maligno, é o lado totalmente religioso, é o lado do falso profeta, é o lado ligado diretamente ao profeta que surgiu da terra. Essa grande prostituta, essa meretriz, ela tem um alto conceito de si mesma, ela se julga a tal, ela se julga poderosíssima, ela se julga magnífica. Vou pedir para colocar o verso 7, na parte B nós vamos ver isto. Ela se julga poderosa, magnífica, linda, grandiosa. Olha o que diz, em seu coração, segunda parte, em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Ela é arrogante, ela é presunçosa, é uma religião que se garante em si própria, ela se acha, ela é poderosa, e não há por que não ser assim, se ela está cheia de propriedades, cheia de terra. Lembre que o Império Romano não era só a Itália, não era só a Península Italiana, não era somente Roma. O Império Romano dominava o mundo. E essa prostituta dominou o mundo. E domina não só o mundo europeu, mas domina o Brasil também. Domina a América do Sul toda. Isso é impressionante. Você vai nos países aqui da América do Sul, e eu já tive a oportunidade de ir em dezembro, perto do Natal. Quando chega no início de dezembro, as calçadas são todas iluminadas. Eles colocam vasilhas com velas em todas as calçadas. Você olha para todos os lugares iluminados. Tem gente que sai para ver, porque acha bonito e acaba ficando bonito. E é tudo iluminado. É uma idolatria total, um domínio totalmente curvados a essa meretriz. E não escapam dela de jeito nenhum. Estão apegados a ela. Ela é poderosa, ela tem dinheiro, ela tem banco. Agora, dia 21 de janeiro, foi preso o diretor de do Banco do Vaticano, por grandes desvios financeiros. Não é que entre os evangélicos não haja problema, não haja traidores, mentirosos, não, senhores, eu sei que existe, e muitos que se chamam evangélicos estão dentro dessa grande prostituta, estão nesta simbiose terrível, interessados nos poderes deste mundo. Todos aqueles que estão interessados nos poderes deste mundo fazem parte desta grande meretriz. A verdade é essa. Não se restringe a uma religião, é a todo um sistema que deseja os poderes desse mundo, a carnalidade, que não sabe quem é Deus, não sabe quem é o sangue de Jesus, realmente a função do sangue de Jesus de purificar, de vir a Jesus e confessar os seus pecados, de se arrepender de suas iniquidades. Não sabe nada disso. Então todo esse sistema está contaminado. O islamismo surgiu no 7º século da nossa era, 7º século, e surgiu como uma resposta aos maus feitos da meretriz.
e surgiu também como resposta aos maus feitos dos filhos de Israel, do povo de Deus. E alguém dirá, mas o povo de Deus não é santo? Os filhos de Israel? A resposta é óbvia, não. O povo de Deus se desviou também. O povo de Deus adorou falsos deuses. O povo de Deus fez imagens. O povo de Deus sacrificou crianças. Mas sempre houve um remanescente. Preste atenção nisso. Sempre houve um remanescente. Remanescente é uma pequena porção do povo que mantém sua fé e sua confiança em Deus, sua fidelidade a Deus. Assim também foi quando Constantino chamou aqueles líderes. Muitos não aceitaram aquilo. Líderes e liderados não aceitaram. Mas só que no ano 380 e 381, um outro imperador, já não era mais Constantino, chamado Teodósio, ele pesou a mão. Ele então disse que quem não fosse da igreja romana, da religião romana, seria considerado herege, e eles estariam sob a ira divina que ia destruí-los, mas que os humanos também iam fazer isso. Poderiam matar, poderiam queimar seus templos, não poderiam ser chamados de igrejas nem de cristãos. Foi isso que fizeram. Então, meus queridos, a gente vê um desvio crasso e a grande meretriz contrariando totalmente a vontade do Deus vivo, do Senhor dos senhores. Em terceiro lugar, meus queridos irmãos e amigos, nós encontramos um alerta de Deus, um alerta dado por Deus para que seus servos saiam de dentro dela, saiam do meio dela. Verso 4, se eu não estou equivocado, verso 4, saiam do meio dela. Saiam, isso mesmo, verso 4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados. Você vê o perigo, a sedução. João, quando viu essa grande prostituta, ficou perplexo. O anjo falou: ei, por que você está assim tão admirado com ela? Eu vou te dar o segredo delas. Então ela é encantadora, ela encanta pelo seu poder, por sua grandiosidade. Então saia do meio dela, saia, meu povo, para que você não participe dos seus pecados, para que as pragas também não atinjam você, não te alcancem. Então há um grande alerta da parte de Deus. Nós devemos estar atentos. E meus queridos, eu tenho dito que o público-alvo dessa igreja, o público-alvo deste ministério, são as pessoas que querem aprender, que querem esmiuçar a palavra de Deus, que querem conhecer de verdade, não querem oba-oba, não estão na igreja só para sambar, como muitos têm ido, para aprender através das caixinhas de promessas, só receber tapinha nas costas, e incentivos, principalmente se tiver dinheiro. Aí então, contra esses, nada, nenhuma disciplina, nenhuma correção, porque hoje em dia as igrejas estão dessa maneira. Ai do pastor que disciplina as suas ovelhas, ela corre, ao invés de ouvir a disciplina e aprender, ela corre e vai para a igreja do lado, que tem sempre uma no raio, bem perto, 100 metros já vai encontrar mais 3, então está desse jeito. Então os pastores vão cedendo, e isto é entrar para o campo da meretriz. E nós não podemos fazer isso. O público-alvo tem que ser aqueles que querem aprender de Deus, querem obedecer a Deus e amar a Jesus, e renunciar ao seu próprio eu e negar-se a si mesmo todos os dias. Este tem que ser o público-alvo. Em quarto lugar, meus queridos, nós vemos que essa prostituta cometeu crimes. Ela cometeu crimes e também pecados. Só que esses crimes foram abafados. As jurisdições, ou seja, aqueles que tinham poder para dizer o direito, não a puniu. Por que não a puniu? Porque ela é poderosa, ela manda também nos tribunais, ela que dita as normas, mas ela cometeu delitos, cometeu crimes. Vamos ver no início o que diz a palavra de Deus. Diz assim, olha, já vimos verso 13, né, que todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. É pecado, delito.
Os reis da terra se prostituíram com ela, pecado à custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Aí o verso 4 nós vimos, saia para não cometer os mesmos pecados, ou seja, delitos diante de Deus. E olha o verso 5 que diz, verso 5, o que diz o verso 5? Claramente há um apontamento para os pecados, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus, e Deus se lembrou dos seus crimes. Agora vamos ao verso 24, o que diz o verso 24 de Apocalipse? Mostra claramente um direcionamento de seus crimes. Nela foi encontrado o sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Então, meus queridos, há crimes. É criminosa essa meretriz. Olha só, meus queridos, essa meretriz que causou admiração a João, e que é tão opulente, tão grande, e que domina sobre os reis da terra, sobre os governantes, sobre os poderosos, sobre os povos. Ela é criminosa. Esta meretriz é criminosa. Ela não só se envolve na religiosidade e atrai, engana e traz mentiras, mais mentiras, dogmas, e começa a inventar coisas. Essa meretriz chegou ao cúmulo de dizer que Jesus é Salvador, sim, mas tem um outro Salvador, e esse outro Salvador é Maria. Maria salvadora também. Sabia disso? Maria se tornou salvadora por decreto deles. Maria salvadora. Maria deu o sangue dela para você ser salvo. E antes que diga que eu estou falando mal de Maria, não. Nosso respeito a Deus em primeiro lugar e nossa consideração a Maria, que foi mãe de Jesus, mãe de Deus é mentira. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus, parte humana. Mas a grande meretriz disse que ela é mãe de Deus. E vem com um sofisma, que ela diz que é um silogismo. Jesus é Deus, ok? Ok. Maria é mãe de Jesus, ok? Ok. Isso é um silogismo. Logo, Maria é mãe de Deus. Aí é um sofisma. Sofisma é um silogismo, que é algo muito importante, que ajuda o raciocínio, a compreensão, mas só que é falso. Isso é sofisma. Então, Maria é mãe de Jesus, é verdade. Jesus é Deus, é verdade. Mas Maria não é mãe de Deus. Porque se Maria fosse mãe de Deus, ela seria deusa. Por isso a mentira da meretriz diz que ela é a rainha do céu. Igual os desviados de Israel diziam, também tinha uma rainha do céu. Agora a meretriz do tempo da graça, a partir do desvio para os braços do Império Romano, também indica uma rainha do céu. A rainha do céu para a meretriz mentirosa é Maria, mãe de Jesus. E diz mais, outra mentira, que ela foi assunta ao céu, ou seja, ela subiu até o céu e foi recebida igual a Jesus. Outra mentira. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas a prostituta não diz que Maria derramou seu sangue. Então ela se contradiz. Quando o nome dessa meretriz líder se contradiz também, Igreja Católica Apostólica Romana, aí tem uma contradição. Se ela é católica, ela não pode ser romana. Católico é universal, e todo o povo de Deus tem que ser católico, porque é universal. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, católico universal, todos os povos, não pode ser romano. Romano é específico de um império. Um outro detalhe é que os sumo pontífices do império
Depois, o que entraram por dentro da religião, entraram por dentro da meretriz e ali se instalaram, estão dentro da barriga da meretriz, são embriões da meretriz. E aí o chefe da meretriz tomou o título, foi a ele transferido o título de sumo pontífice, e ele agora é o sumo pontífice. E ele vem, ela vem, desapareceu o império Império Romano morreu, mas será que morreu mesmo? Será que ele está morto mesmo? Ele tem uma ferida mortal na cabeça, mas ele está dentro, o embrião está dentro desta meretriz, e no tempo devido dela brotará, dela sairá, e ele então estará dando suporte a ela, e ele dá suporte a ela, porque ele existe dentro dela, e dá suporte, mas ele surgirá nos últimos tempos, e a cabeça ferida de morte ressurge e encanta a humanidade, e a humanidade se mergulha, ele faz milagres, faz coisas maravilhosas, e é preciso que os servos de Deus estejam atentos, do contrário, essa criminosa vai prevalecendo e enganando. É preciso buscar ao Senhor dos Senhores. Nós vemos agora, em último lugar, nós vemos o seguinte, nós vemos o contraste entre a lamentação dos poderosos com o regozijo dos céus. Você vê isso claramente nos textos. A humanidade perdida, que ama a meretriz, vai lamentar tremendamente. Enquanto isso, pelo mesmo motivo, os céus se regozijarão, os céus se alegrarão. Deus toma a dianteira nisso, e os poderosos lamentam. E nós vimos, não sei se você prestou atenção, nós vimos ali 3 categorias, pelo menos, de grupos que lamentam. Os reis lamentam, os negociantes lamentam, e aqueles que lucram com o mar, ou que usam o mar, que são os pilotos, os passageiros, os marinheiros e todos os negociantes que usam o mar para ganhar dinheiro. Há uma, então, mistura entre o poder terreno com o poder religioso, a ponto de que, quando a meretriz é atingida, também o poder econômico deles é atingido, porque Deus está intervindo. E o que a gente encontra é isso, um lamento terrível desses seres que se beneficiam da grande prostituta, e a gente vê o céu se alegrando. No verso 2 nós encontramos assim, olha, e ele, o anjo, bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Ele está comemorando, ele está celebrando ao Senhor, ao Deus vivo, porque isto aconteceu. E no verso 20 nós encontramos claramente, o verso 20, dizendo assim: celebre o que se deu com ela, ó céus, celebrem, ó santos apóstolos e profetas, Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. É impressionante. Então os céus se regozijam, mas não é isso que nós encontramos. Não encontramos. Verso 9, por exemplo, os reis, diz assim: quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, ou seja, a sua tragédia, chorarão e se lamentarão por ela. Todos eles têm a mesma reação, essa agora: amedrontados por causa do tormento, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas uma hora. Você vê que é repentina a destruição. Todos os 3 grupos falam em destruição em apenas uma hora. Em uma hora chegou a sua condenação. Agora o verso 11 fala dos negociantes da terra, chorarão e se lamentarão por causa dela,
porque ninguém mais compra a sua mercadoria. E aí o verso 12, 13 traz a lista, 14 traz a lista, 15 diz que eles se enriqueceram, mas no finalzinho diz assim, olha, já no meio, né, diz, ficarão de longe, igual os outros, igual os reis, amedrontados, vão ficar sacudidos com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando, ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupa de púrpura, ou seja, riqueza, poder, e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. E agora os pilotos, olha, verso 17, a segunda parte. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros do navio, e todos os que ganham a vida no mar, ficarão de longe, medo, assustados, ao verem a fumaça do incêndio dela, todos com as mesmas razões, exclamarão, que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e lamentando-se e chorando gritarão, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navio no mar, em apenas uma hora ela ficou em ruínas. Então o mundo perdido lamenta, o mundo perdido precisa dessa meretriz, está sendo beneficiado por essa meretriz, mas as bênçãos que ela traz, são bênçãos que surgem com um dragão, a antiga serpente, passa pela besta, envolve o falso profeta, a besta que surgiu da terra, e é usada a meretriz para sedução, para engano, para morte. E em contrapartida, celebre o que se deu com ela. O mesmo fato é lamentado pelos que perecem e celebrado por aqueles que têm a Deus. Agora você escolheu o que você quer. Você quer se lamentar pela grande prostituta, você que está à distância ouvindo, ou você quer celebrar com os profetas, quer celebrar com os moradores celestiais, quer celebrar com o Pai, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra? Você quer celebrar com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quer celebrar com os anjos do Senhor? Quer celebrar com os santos do Senhor? Então venha para Jesus. Coloque sua vida em Jesus, enquanto há tempo, ainda há tempo. Esse é o tempo aceitável. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Todos que querem Deus, todos que querem estar ao lado de Deus, ao lado de Jesus Cristo, todos que querem abandonar suas vidas de pecado, venham a Jesus. Confesse os seus pecados, diga a Ele quão miserável você é, e diga, eu preciso de perdão, as coisas bárbaras que eu já cometi, eu vou trazer ao Senhor, eu vou apresentar-me, Senhor, para o Senhor me lavar, me perdoa, Senhor, me tira do charco de pecado, do charco da morte, do lamaçal. Eu quero vida, eu quero ser banhado no sangue do Cordeiro Jesus. Então, a queda da grande prostituta, ou a ruína, ou a destruição da grande prostituta, é motivo de comemoração para aqueles que amam a Jesus. Quantas pessoas têm medo do Apocalipse? Eu sei de crentes que têm medo do Apocalipse, que ficam assustados. Eu imagino que as crianças devam ficar assustadas se elas compreenderem, mas eu quero dizer para as crianças, para os idosos, para homens, mulheres, para todos os jovens e adolescentes, que o livro de Apocalipse é para você ter segurança. Nós estamos num mundo que balança, e isso assusta, mas é verdade. É um mundo perigoso, é um mundo que jaz no maligno. A palavra de Deus nunca escondeu isso. Também Deus nunca escondeu que depois do pecado a nossa vida se tornou transitória, passageira, e que nós não vamos ficar aqui para sempre. A vida é como uma fumaça, diz a palavra de Deus. Aparece por um pouco e daqui a pouco desaparece. Ontem eu era jovem, hoje já sou idoso, e assim vai. Assim somos nós. A menina faz 15 anos, depois começa a pisar no freio para parar, e daqui a pouco está com 18, aí pisa 25, aí daqui a pouco 35, daqui a pouco 45, daqui a pouco está com 50, 60, é assim, você pode ter certeza que é assim. O homem quer fazer 18 anos, ele quer fazer 18 anos, ele quer ficar maior de idade, ele quer assumir as coisas, a responsabilidade vai, fez 18 anos, pode começar a frear.
não vai conseguir mais. O carro começa a descer, ou o trem descendo a montanha. E você pode frear, daqui a pouco está com 25, 35, 50, 55, 60, 70, é rapidinho. Eu me lembro, antigamente, quando eu era criança, eu achava que quem tinha 20 anos era velho, depois 30, velho, um coroa já, 40, um velhão. Aí 50, velho, mas depois eu cheguei a 50, falei, ué, cadê o velho? Aí 60, já cheguei a 60, já passei de 60. E aí daqui a pouco estou indo para 70, no outro dia mesmo. Eu fiz 8 anos de idade, minha mãe me deu uma Bíblia de presente e disse que era a melhor idade de uma criança. No outro dia mesmo eu fui com uma namorada no cinema. Fui todo contente com a namorada para ver um filme. Eu acho que era o segundo filme que eu ia ver na minha vida. Quando eu cheguei no cinema, o camarada falou assim, sua carteira. Eu falei, para que a carteira? Tem que ver a sua idade. Ok, dei a minha idade, dei a minha carteira. Você não pode entrar não. Mas por quê? Porque você não tem 18 anos, eu tinha 17. No outro dia, eu me lembro a primeira vez que eu fui ao cinema, primeira vez que eu entrei no cinema, sei do filme quase que de cor e salteado. E dos meus inimigos me livro eu. Foi o primeiro filme que eu vi. No outro dia, a seleção brasileira entrou em campo. E eu me lembro que eu já trabalhava, meu patrão dizia, tomara que perca, tomara que perca. Eu falei, por que você quer que perca? Tomara que perca. Aí entrou. Assim que entrou, pouco tempo depois, tomou o primeiro gol. Eu fiquei assustado, tinha 13 anos de idade. Fiquei assustado vendo aquilo ali. Até que quando chegou quase que no final dos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, uma falta. Quem vai bater a falta? Rivelino. Canhão de ouro, né? Sei lá o que era chamado, Rivelino, né? Aí Rivelino vai, e aquele golaço. Quer dizer, não foi nem golaço, mas para a gente foi uma loucura. E o Brasil comemorava de outra maneira, 90 milhões em ação para frente do Brasil, era isso. No outro dia, eu tinha 13 anos quando surgiu essa música. Se lembra disso, Mariano? Já estava também acompanhando? Você é da minha idade, não? Quantos anos você tem? É minha idade, você é de 57? É? Minha idade. Jeová, você lembra bem disso, Jeová? 1-1 terminou o primeiro tempo, não é isso? Aí depois no segundo tempo, eu acho que foi o Gerson, né, que fez, o Clodoaldo, aí depois Jairzinho, 2 gols, 4-1, Brasil e Tchecoslováquia. Tchecoslováquia não existe mais. E o Brasil já tomou de 7-1. Hein? Até isso você sabe. Então eu me lembro perfeitamente daquele jogo. Depois veio o segundo jogo contra a Romênia. Depois o terceiro jogo contra a Inglaterra. Depois o quarto jogo contra o Uruguai. O quinto jogo contra o Peru. E aí foi para a final. Não é isso? Contra a Itália. E ganhou de 4-1 o último gol do Carlos Alberto. Lembro de tudo isso. Lembro muito mais do que qualquer outra Copa. Mas olha, eu tinha 13 anos. Agora eu estou com 64. Então, querido adolescente, voa o tempo, a nossa vida é assim. Mas nós temos um Deus eterno, e Ele nos promete Zoé. Zoé significa vida eterna. Vida bios, que dá biologia, biométrica, isso aí. Bios é vida passageira. Se tomar um tombo, bater ali, está escada a morrer. Às vezes nem cai, o cara cai e morre o coração. A vida é assim, mas nós temos um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança e quer nos restaurar para nos dar a vida eterna. E tudo isso, essa imundícia vai passar. É por isso que celebra o céu. Glória a Deus, nós devemos celebrar com os céus, com os moradores dos céus e com o Pai, dizer glória ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, e suas maravilhas são eternas, e o Senhor está de braços abertos para receber o pecador. Eu já cometi coisas bárbaras, venha do jeito que você está, chame seus amigos que estão no meio do pecado, não faça discriminação de pecados, não,
Não nos interprete como alguém que discrimine o pecador. Todo pecador carece da salvação. E todo pecador tem direito ao arrependimento. Todo, não importa o que ele tenha feito, quem ele é. O mais sujo pecador, aquele que você diz, esse não merece. Querido irmão, querida irmã, isso é uma visão humana nossa, porque na verdade nenhum merece. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Ninguém merece, é porque pela graça que sois salvos, graça é favor imerecido. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém... Homem é metido demais, o ser humano, é arrogante demais, vai fazer um monte de coisa e dizer, sou eu que faço, sou eu que ajudo, sou eu que levantei aquela comunidade, foi eu que sustentei, você é formado porque eu te ajudei. O homem é arrogante demais, normalmente. Então, não, as boas obras são importantes, necessárias, devemos fazer, mas elas não salvam, ao contrário do que a meretriz ensina que salva. Não salvam, a caridade não salva. Não salva, a meretriz diz que salva, a meretriz diz que Jesus sozinho não salva não. Além de ter colocado uma corredentora, que a mãe dele ainda diz que tem que ser junto com a caridade. Então, é Jesus, a mãe dele e a caridade. A prostituta é criativa, mas mentirosa, é enganadora. Só Jesus Cristo salva. As boas obras são importantes e são necessárias, mas não salvam ninguém. Só pelo sangue de Jesus. Só o sangue divino e humano, o sangue do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria nunca disse e nunca imaginou que um dia alguém diria que ela era salvadora. Se falasse isso na frente dela, ela repreenderia, eu tenho absoluta convicção. João, quando recebeu as revelações, tão encantado e grato, ele se ajoelhou diante do anjo para adorar o anjo. O anjo diz, ei, se levante, levante, eu sou co-participante. Eu estou junto, lado a lado com você, adora a Deus. Mas os líderes da meretriz, não tem problema. Quantos reis já se ajoelharam diante deles? Quantos governadores já se ajoelharam? Quantos senadores? Quantos deputados? Quantos atores e atrizes? Quantos cantores? Quantos políticos já foram lá e se ajoelharam? Ele recebeu a adoração. A meretriz é assim mesmo, mas a mão de Deus é poderosa e forte contra o diabo, contra o dragão, contra a besta do mar, contra a besta da terra e contra a meretriz, contra os seus sistemas e os seus poderosos, contra as mentiras, contra as nações, os reis, rainhas poderosos, grandes primeiros-ministros, ditadores, tiranos, democratas, contra a ONU, contra o STF, contra todo tipo de iniquidade, todo tipo de mentira. Nosso Deus é grande e glorioso, a Ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Curve a sua cabeça. Você que está na sua casa, diga para o Deus vivo, para o Senhor dos Senhores, diga a Ele agora, você que está aqui, diga a Ele, eu me rendo a Ti, eu quero olhar muito mais nos Teus olhos a partir de agora. Eu estou compreendendo a revelação, eu estou compreendendo o livro de Apocalipse, eu estou compreendendo sobre o Teu poder inigualável, eu estou compreendendo sobre a Tua indignação a respeito das mentiras da religião. Religião é o esforço do homem em busca de um ser superior, que ele julga superior, qualquer que seja, não precisa ser Deus, não precisa ser Jesus, qualquer ser que o homem julgue superior, ele forma um sistema de adoração, isso é religião, é o esforço do homem. O homem cego fica se esforçando para ver se acha um caminho. Só Jesus Cristo salva. Jesus Cristo não é religião, Jesus Cristo é o esforço de Deus para buscar o homem que se perdeu, qualquer que seja.
Pode ser um prostituto, uma prostituta, pode ser um homossexual, uma lésbica, pode ser um corrupto, pode ser um assassino, pode ser um mentiroso, um agressor de mulheres, pode ser um pedófilo, pode ser um maligno, um adorador de Satanás, pode ser um macumbeiro, pode ser quem for. Se a gente for nomear, a lista é infinita. Não importa, venha a Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. Ele está pronto a receber e a lavar, como fez com o filho pródigo, a colocar novas vestes, a lavar completamente, colocar um novo cântico na sua boca e firmar seus pés sobre a rocha. Ele é quem perdoa, é Ele quem lava. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este é o nosso Deus, todo-poderoso, mas cheio de misericórdia. E hoje é o dia ainda da salvação. Hoje é o dia aceitável. Receba Jesus no seu coração. Vamos adorar com louvor, com canção, a esse que é digno de muito, muito mais daquilo que conseguimos fazer. A Ele glória eternamente. Tomas o mundo em tuas mãos e reinas compassivamente. Teu reino é feito de amor. Deus tão majestoso, és um Pai tão paciente. Cria em mim teu resplendor. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. Rei da compaixão, Rei da compaixão, Rei da compaixão, te ofereço meu louvor. Levanto a ti as minhas mãos. És o Rei que vem, és o Rei que vem, és o Rei que vem, e eu me prostro ante a ti nesse dia também.
eu me prostro ante a ti. Nesse